Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta sessão. Não, vamos aguardar um bocadinho mais. A deputada vai tomar o lugar. Muito boa tarde. Muito boa tarde ao SINFAP, Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, na pessoa do Sr. Alexandre Carvalho e André Moraes. Muito gosto em recebê-los cá. Temos todo o prazer em ouvi-los e enaltecer esta forma de participação na vida democrática. É muito importante ouvirmos em primeira mão as necessidades e os anseios que com certeza vos assistem. Iniciaremos então esta audiência. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos, como sabem e como é costumeiro. A entidade dispõe de 10 minutos e de seguida passo então, sem mais delongas, a palavra ao SINFAP. Não sei quem é que vai intervir. Que é? Peço desculpa. Alexandre Carvalho. Alexandre Carvalho. Muito bem, tem palavra. 10 minutos. Agradeço a todos. Primeiro, desejar-vos um bom ano a todos e que seja um ano cheio de coisas boas para os trabalhadores e muito trabalho. Agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui nesta comissão sobre o tema do desgaste rápido da atribuição de subsídio de risco aos bombeiros voluntários e aos chapadores florestais também. Quem vai fazer a primeira intervenção aqui é o André Moraes. Também. E depois, no fim, eu tenho aqui uma missiva para entregar a esta comissão parlamentar. Também. Muito obrigada, por isso é que eu perguntei quem iria intervir. Okay. Então, tem a palavra o Sr. André Moraes. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado por nos receberem na Casa da Democracia para podermos falar de uma profissão, de duas profissões que merecem o respeito de todos e todos vocês já o fizeram publicamente, quer dizer que os bombeiros, os chapadores, são essenciais e fundamentais àquilo que é o desidrato da proteção de pessoas e bens em Portugal. Vermos recusado aquilo que nos traz aqui não é meramente uma sindicância, é também a nossa importância e a relevância relativamente àquilo que é a proteção de pessoas e bens. E existe, a nível do dever de proteção na Constituição Portuguesa, e ela deve ser continuada. Temos também aqui o enquadramento legal que existente, ou seja, é possível corrigirmos esta omissão que está a ser feita relativamente àquilo que é o Decreto-Lei 187 de 2007 e o Decreto-Lei de 70 de 2020. Ou seja, elenca um número de profissões que já têm direito a este compromisso para com a profissão. E continuamos a pôr de parte aquilo que são os bombeiros, os chapadores florestais, que todos os anos, seja na época florestal, seja fora da época florestal, porque temos muito o foco naquilo que é a resposta em Portugal, na minha opinião técnica erradamente, porque a Proteção Civil e os agentes de Proteção Civil trabalham todo o ano, o foco e aquilo que são o desidrato das pessoas é o verão, infelizmente, pelo número de ocorrências significativas que Portugal tem, mas os bombeiros e os chapadores têm trabalhos de prevenção e também de trabalho direto com aquilo que são as populações e todos os anos o fazem, seja nos incêndios urbanos, nos incêndios industriais, naquilo que são os intempéries, e nós esquecemos um bocadinho esse trabalho efetivo que estamos a fazer. Relativamente à doutrina, este trabalho que nós aqui vimos hoje defender, e já existe um acórdão de 23 de 4 de 2020, em que o suplemento de risco é um instrumento legítimo de compensação direta ao perigo inerente da função, ou seja, não estamos a falar de uma coisa que nunca foi debatida, estamos a falar de algo que já tem jurisprudência e que é doutrina. Estamos a falar de algo que é objetivamente funcional e que devia ser aplicado àquilo que é a profissão de bombeiro e de sapador florestal. Depois estamos a falar de um princípio que para mim é fundamental naquilo que é a cidadania ativa e aquilo que é o trabalho que nós fazemos a nível das profissões, que é o princípio da igualdade material. Nós precisamos de desenvolver este princípio de igualdade material porque os bombeiros voluntários e os profissionais têm algumas divergências a nível de conteúdo direto, mas na sua essência têm uma objetividade, que é a proteção de pessoas e bens, e a exposição ao risco é a mesma. Quando estamos num incêndio, ou quando estamos num acidente grave, ou quando estamos numa inundação, o bombeiro voluntário e o bombeiro sapador têm um figurino major, que é a proteção de pessoas. E por isso, se uns devem ter, e muito bem que o têm, os outros também devem ter. É como a civicultura de prevenção e como também os trabalhadores dos chapadores florestais, que durante o verão fazem combate aos incêndios, fazem também, durante o inverno, todo o trabalho preventivo e esta exposição continuada. Eu quero acreditar, todos nós da sala sabemos quanto é que custa, a nível de peso, carregar uma motorroçadora, uma motosserra, o equipamento de proteção individual e estar exposto a temperaturas de 40 graus.
Se não sabemos, devemos tentar perceber, porque, na verdade, a nossa exposição a nível de trabalho é muito importante. E eu costumo dizer que não há trabalhos mais importantes. Todos somos dignos, todos merecemos respeito, e o respeito que nós queremos ver refletido é com a melhoria salarial e com a valorização das profissões, porque só assim é que podemos ter um Portugal mais de igualdade. Eu até preferia de outra palavra, que é a equidade, porque a igualdade é uma coisa que se fala muito, mas a equidade era uma coisa que devia ser debatida permanentemente relativamente àquilo que é o nosso trabalho efetivo. Ou seja, há uma diferença de vínculo, mas não há uma diferença de risco. Eu, se tiver aqui hoje um bombeiro sapador ou um bombeiro voluntário, o vínculo é diferente, mas o risco é o mesmo, porque ambos concorrem diretamente para as mesmas funções. Ou seja, temos uma diferença administrativa não funcional, a função é a mesma, o princípio é o mesmo. E depois também temos aqui uma coisa que é muito importante, que é o direito e da igualdade e da equidade, como tinha dito há pouco. Depois, a proteção social e o limite do risco físico. Ou seja, estamos a falar, muitos operacionais, a partir dos 60 anos, não têm as mesmas condições quando têm 30 ou 35 ou 40. E esta exposição ao risco permanente tem que ser majorada, tem que ser valorizada, e é isto que vai complementar aquilo que é a nossa profissão. Eu já fui bombeiro durante muitos anos, agora sou técnico de proteção civil, e sei perfeitamente o que é que custa, seja de verão, seja de inverno, a exposição ao risco. E muitas das vezes aquilo que nós dizemos no verão, que é a fase mais visível do trabalho, tanto dos chapadores como dos bombeiros, nós muitas das vezes dizemos que são profissões importantíssimas ao país e que o país não podia viver sem eles. Mas depois discorremos aqui um bocadinho daquilo que é a leitura crítica da inação política. E por isso a nossa vinda hoje aqui tem essencialmente para tentar rebater de forma positiva e de uma forma direta com todos vocês que defendem a causa portuguesa e as profissões, que possam também ter uma visão não ideológica, mas de agregação e congregação daquilo que é o nosso trabalho efetivo. E esta proteção social é muito importante. Okay? Para terminar, acho que tem que haver uma coerência estratégica naquilo que nós fazemos enquanto sociedade e enquanto comunidade. Ou seja, todos os anos o país arde, todos os anos temos comissões técnicas independentes criadas, todos os anos vamos avaliar aquilo que é os incêndios, o que é que falhou, o que é que não falhou, o que é que tem que ser melhorado. Acho muito bem, porque nós temos uma qualidade técnica e científica em Portugal que a nível europeu é reconhecida, mas também temos que ir à base, porque as pirâmides não se constroem invertidas. A pirâmide, para ser uma pirâmide, tem que ter uma base sólida. E a base sólida é nós temos bons profissionais, sejam voluntários, sejam sapadores florestais, sejam bombeiros sapadores, que tenham, na verdade, não só a nível de formação competências, mas também a nível salarial, algo que lhes permita ficar. É que nós estamos a assistir permanentemente a um êxodo daquilo que é a profissão de bombeiro voluntário, que está num quadro de assalariado, como é óbvio, e de sapador também. Ou seja, nós só vamos perceber isto quando entendermos que o nosso país está completamente em debandada para outras profissões. Eu costumo dizer que hoje quem acaba um percurso académico e não tem entrada no mercado de trabalho direto a nível científico ou técnico superior, se for trabalhar para o hipermercado, tem melhores condições do que quem está permanentemente em exposição ao risco, até à morte, porque nós estamos a falar que houve muitos bombeiros que já faleceram em combate, em ação direta, e que não temos esse desidrato entre nós de perceber, olhos nos olhos, o que é que está a falhar. Porque se estas profissões não merecem ser reconhecidas como desgaste rápido, se não merecem ser valorizadas, eu pergunto, sem desprimor a mais nenhuma outra, o que é que nós precisamos então? É quando precisamos de uma ambulância, de um bombeiro, de apagar de um incêndio, ou de uma abertura de porta com socorro, em que alguém se expõe em causa por nós, que vamos perceber, e quando essa pessoa vai em missão e morre, é que vamos dar uma compensação a uma família para poder depois recompor o quê? Nós precisamos valorizar hoje. E é isso que nós hoje estamos aqui a fazer, é tentar, não demover, mas tentar sensibilizar. Eu tenho a certeza absoluta que muitos de vocês estão sensibilizados para isso, mas que depois, a nível ideológico e a nível partidário, as coisas não funcionam dessa maneira, e acho que era aí que nós tínhamos que mudar o paradigma, que é, há coisas que não podem ser ideológicas nem partidárias, tinham que ser muito mais de comunidade, de congregação de valores, e estes valores que nós defendemos hoje para a nossa sociedade é de proteção de pessoas e bens. E é essa que nos traz aqui, que nós queremos é um futuro para que as profissões tenham valorização, é uma profissão que tenha foco naquilo que é a essência, e para nós exigimos bons profissionais, também temos que lhes dar ferramentas para serem bons profissionais. Porque eu ter um bom profissional, dar-lhes objetivos e a seguir não lhe dar formação, não lhe dar capacidade técnica, não lhe dar um vencimento que lhe permita ter estabilidade emocional. Nós hoje temos bombeiros voluntários e temos chapadores florestais que têm 3 empregos, para conseguir ter um ordenado mínimo, quando digo mínimo, que consiga fazer face às despesas diárias. E isto é uma coisa que me deixa intrigado e mal comigo próprio,
eu não posso olhar só para mim, tenho uma vida estabilizada, mas grande parte das pessoas que trabalham comigo têm que ter 3 e 4 empregos para conseguir, no final do mês, fazer face às despesas diárias. E isto é o que nos traz aqui, e este sindicalismo que nós fazemos é mesmo este, que é valorização, e não é só destruir, só por destruir, ou só criticar, só por criticar, e podem contar connosco para cada problema 2 soluções, já dissemos isso noutras comissões parlamentares, estamos em trabalho com o Governo noutras temáticas, e connosco o problema não existe. Existem soluções e fazer um caminho que nem sempre é aquilo que nós queremos, mas podemos valorizar pessoas e bens, é isso que nos traz cá. Obrigado. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado. Pretendem dizer mais alguma coisa? Muito obrigada, para depois distribuir. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, tem 5 minutos. Muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas, aqui membros do Grupo de Trabalho, e cumprimento também os senhores sindicalistas, o Sr. Alexandre Carvalho e o Sr. André Moraes. O PSD tem um gosto especial por nos receber aqui nesta Comissão Parlamentar. Como disse a Sra. Presidente, é a sede, enfim, dos autores de diálogo, da concertação e da sede da democracia, que esta Casa é que podemos evoluir no sentido de termos uma sociedade mais justa e mais equitativa. Portanto, ainda por cima, sendo os representantes dos bombeiros, que são das entidades do Estado português, daquelas que mais valorizadas em termos de apoio à população e de acordo com com toda a estrutura e dinâmica que tem que ver com a proteção civil e com o bem-estar dos portugueses, e portanto é um gosto especial que o PSD tem de vos receber e de dar as vossas preocupações. E realmente preocupações que, face à sua exposição, nos inquietam e nos incomodam. Porque, de facto, Portugal tem estado a evoluir e tem que continuar a evoluir no sentido de termos, quer também neste campo que estamos aqui a focar, termos realmente uma maior capacidade de entrosamento das pessoas e de uma melhoria também de qualidade de vida das pessoas que têm esta função tão relevante, no sentido de verem compensada e também, e quando dizemos recompensada, queremos dizer em termos da sua própria vida, das suas famílias, das suas relações de trabalho, da sua evolução pessoal, profissional, o grave risco que tem no exercício das suas profissões, bem como também, enfim, da importância que elas revelam para a sociedade. O que verificamos na prática é que Portugal, enfim, é um país que tem evoluído muito em vários sentidos. Só entendemos nós, o parlamentar do PSD, que nesta como outras matérias, só conseguirmos pelo menos uma equivalência a nível dos outros países da Europa se conseguirmos criar riqueza, se distribuirmos, se Portugal começar a ter uma classe média muito mais avançada e muito mais evolutiva que tem até agora, e portanto só com a continuação do caminho que temos seguido desde pelo menos há 2 anos esta parte, é que quer esta classe profissional, quer outras, poderão vir a ter o seu reconhecimento e a sua, pelo menos, que seja pelo menos idêntico ao nível dos outros países europeus. De facto, não se concebe como é que países semelhantes ao nosso, enfim, com estruturas semelhantes à nossa, quer estruturas sociais, económicas, financeiras, produtivas, muitas vezes têm maior, enfim, as suas populações têm qualidade de vida muito superior àquela que os portugueses têm. E, portanto, alguma coisa aqui está errada e pensamos que temos que continuar a evoluir neste sentido. Os indicadores económicos de Portugal nos últimos tempos evoluem para aí e, portanto, sem esse desidrato, nunca conseguiremos atingir em pleno o objetivo que muitas classes profissionais, com toda a razão, reivindicam. E, portanto, temos que continuar neste caminho. Ponto um bocadinho este introito, que gostava de focar mais exatamente na questão da qualificação da profissão de desgaste rápido, bem como na questão do subsídio de risco. Penso que o subsídio de risco foi uma negociação que foi iniciada já na última legislatura, foi interrompida, como os senhores todos sabem, na maneira em que foi, e que, portanto, terá de ser continuado, seria continuado agora nesta legislatura. E, portanto, ninguém põe em causa, com certeza, aliás, como foram também feitas de outras classes profissionais, ninguém põe em causa, antes pelo contrário, o risco
o desgaste, a penosidade, muitas vezes, que a profissão de bombeiros acarreta. Todos nós somos confrontados anualmente com notícias que entristecem o país e Portugal, e os portugueses, aliás, sobre, enfim, danos para a vida e danos físicos e muitas vezes irreversíveis por parte dos bombeiros, mas também não é só isso, ou seja, a sua própria atividade, no decorrer dela própria, também incorpora algum tipo de circunstâncias que afetam a própria vida dos bombeiros e, portanto, o Estado tem a obrigação de as colmatar. Portanto, esperemos que as negociações contra a atribuição de subsídio de risco, como outras classes profissionais também já ocorridas em Portugal, tenham bom sucesso e que chegamos a bom desiderato sobre isto. Já foram com 21, portanto, se forem 22 classes profissionais, será com certeza bastante satisfatório. Quanto à qualificação da profissão de desgaste rápido, temos que ter algumas considerações. Em primeiro lugar, temos que reconhecer que não existe na Europa, nem em Portugal, uma definição de conceito de desgaste rápido. Se vamos ver os países da União Europeia, os países da OCDE, países fora da OCDE, verificamos que esse conceito não existe. Isso não existe, alguma razão deverá acontecer para isso. O que não quer dizer que as atividades que, de alguma maneira, tenham como consequência aquilo que referi há pouco, que não tenham que ter, como tem na legislação portuguesa, e tem também que continuar a evoluir, no sentido de que são atividades que, de alguma maneira, requerem uma especial atenção. Agora, a questão é saber... Sr. Deputado, já atingiu o tempo limite. Agradecer que terminasse. Era 5 minutos, que enganei-me. Pois, portanto, só muito rapidamente, só passo mais 30 segundos, no sentido de vermos até que ponto se poderá equacionar a questão da reconversão profissional, da questão também de vermos até que ponto terão que ser reformulados novos critérios de funcionamento e na questão também, além do funcionamento, na questão da operacionalização das próprias maneiras de atuar, no sentido de entendermos esta situação, mas a introdução de novos mecanismos que, de alguma maneira, e acabo já de dizer, Sr. Presidente, e obrigado pela sua consciência, e, portanto, de alguma maneira nós podermos de conseguir este desidrato, conseguindo ao mesmo tempo também uma boa persecução do desenvolvimento do país. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco. Senhora Presidente, em substituição, Sr. Alexandre Carvalho, Sr. André Moraes, representantes do SINFAP, senhoras e senhores deputados, permitam-me, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, antes de mais, saudar-vos e dar-vos as boas-vindas a esta casa, que também é a vossa casa, e, sobretudo, desejar-vos um excelente ano de 2026, cheio de saúde, acima de tudo, e que os vossos objetivos e intentos sejam, acima de tudo, bem pensados por qualquer grupo parlamentar. É com orgulho e determinação que lideramos esta discussão sobre a qualificação da profissão de bombeiro como desgaste rápido. Para o Partido Chega, esta não é uma causa passageira. É uma bandeira central do nosso partido que sempre defendeu e continuará a defender os bombeiros, sejam eles voluntários ou sapadores. São eles os heróis anónimos que garantem a primeira intervenção no cuidado aos mais necessitados, seja em emergência de saúde, acidentes pessoais ou mesmo catástrofes sociais. Sem eles, inequivocamente, o país para. Com eles, salvam-se vidas e património. Mas, recordemos o enquadramento. O regime dos bombeiros, regulado pelo Decreto-Lei nº 241 de 2007 e pelo Estatuto de Profissionais da Administração Legal no Decreto-Lei nº 106 de 2002, com alterações recentes com o Decreto-Lei nº 51 de 2025, não reflete ainda a realidade brutal desta profissão. Falamos da exposição cumulativa a riscos extremos, no que concerne a incêndios urbanos e florestais, fumos tóxicos, calor intenso, esforço físico sobre-humano, turnos noturnos e, sobretudo, stress crítico. A sinistralidade é alta, as doenças profissionais, no que diz respeito a musculoesqueléticas, respiratórias, oncológicas e mentais, são uma constante. E o que é que o Estado oferece em troca? Uma aposentação tardia, sem reconhecimento de penosidade, deixando estes profissionais exaustos e doentes. Politicamente, o Partido Chega já agiu por diversas vezes e deixo só duas notas. 2 projetos de leis, o 144
que reconhece o desgaste rápido dos bombeiros sapadores, com suplemento de risco e regras de aposentação justas, e o projeto de lei número 124, estendendo aos bombeiros e associações humanitárias e sapadores florestais. Infelizmente, a 25 de setembro de 2025, e pasme-se, naquele dia fazia um ano sobre a morte de 3 bombeiros na Corporação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinho, no Concelho de Tábua, Distrito de Coimbra. Nem assim. E estes projetos foram rejeitados na generalidade com votos contra PSD, Iniciativa Liberal, CDS e abstenções do PS, do LIVRE e do PCP. Mas, senhores representantes do SINFAP e senhores deputados, o Partido Chega não irá desistir. Esta audiência é o passo para reforçar a nossa base técnica com a vossa experiência operacional e preparar uma reentrada legislativa mais robusta. Os princípios que nos guiam são claros. Proteção de quem protege. Não podemos exigir disponibilidade total e depois negar as compensações adequadas. A justiça e a proporcionalidade de quem enfrenta risco permanente não pode ser tratado como uma profissão meramente normal. No que diz respeito a soluções execuíveis, há regras claras, mas sem burocracia e que garantam operacionalidade. Defendemos o reconhecimento do desgaste rápido, com critérios objetivos, baseados em funções operacionais e a exposição habitual. A aposentação após 30 anos de serviço, com adaptações nas transições suaves, suplemento de risco equiparado às forças de segurança, um horário base nacional, efetivos mínimos por turno e, sobretudo, viatura, a avaliação de desempenho sem cotas artificiais e uma lista específica de doenças profissionais. Há impactos financeiros. É evidente que há impactos financeiros, ninguém os pode negar. Mas a sustentabilidade do sistema previdencial, no que diz respeito à Caixa Geral de Aposentações e mesmo à Segurança Social, passa por investir na prevenção com melhores EPIs, descontaminação e, sobretudo, algo que muitas das vezes está em causa, mas que os bombeiros têm sempre, que é bastante formação. Comparações internacionais mostram que é possível critérios de tempo especial em países como a França ou a Espanha, com o pós-incêndio e vigilância a longo prazo. Aqui dependemos de instituições como a ANEPC, o MAI, a autarquias, a Liga de Bombeiros, todas tentam alinhar esforços. Esta é uma prioridade nacional de segurança interna e proteção civil. O Partido Chega compromete-se a reentrar com motivos de exposição mais sustentados, projetos de resolução para medidas imediatas no Governo e audições complementares para fechar pontos técnicos, porque quem protege o país merece proteção do próprio país. Senhoras e senhores deputados, desgaste rápido não é um privilégio. É justiça operacional. Sem efetivos e regras claras, não há proteção civil. Apenas existe improviso. Ficam 3 perguntas muito simples. Que evidência operacional concreta, como descrições de funções, dados de sinistralidade, a exposição cumulativa, podem partilhar para sustentar o reconhecimento imediato da profissão de bombeiro como desgaste rápido, abrangendo sapadores, voluntários, profissionalizados e mesmo sapadores florestais? Segunda pergunta. Considerando o bloqueio parlamentar anterior, que ajustes recomendam nas propostas de todos os grupos parlamentares, como faseamento, fases piloto ou consensos mínimos, para viabilizar a aprovação rápida do suplemento de risco, a aposentação aos 30 anos ou mesmo as listas de doenças profissionais? Para terminar, quais os impactos operacionais mais críticos das soluções propostas, especialmente em associações humanitárias e realidades municipais, para garantir efetivos mínimos, segurança por viatura e continuidade do socorro, sem comprometer a sustentabilidade financeira? Obrigado pela vossa presença e convém nunca esquecer, falamos vida por vida. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar os representantes do SINFAP, o Sr. Alexandre Carvalho e o Sr. André Moraes, agradecer as saudações que fizeram a esta comissão e o desejo de um bom ano, ao qual, evidentemente, retribuo. Agradecer também a exposição que aqui trouxeram. E eu julgo que para os vossos associados o importante é também levarem respostas claras. Não é levar a sentimentos. Esses sentimentos todos nós os temos, nem trazer aqui um conjunto de declarações escritas que, por muito bonitas que pareçam, em nada vos dá uma resposta clara. Vamos ser claros em relação ao desgaste rápido. O Partido Socialista,
enquanto Governo, iniciou um grupo de trabalho para que, de uma forma clara, objetiva, existam critérios para definir aquelas que possam ser as profissões que sejam consideradas de desgaste rápido. Porque a avaliação, a ponderação de uma profissão de desgaste rápido deve ser muito mais, deve ir muito mais além do que a simpatia que poderemos ter mediante qualquer uma profissão. Nós avaliamos, nós sabemos, eu não tenho dúvidas do desgaste, do perigo, do que é ser bombeiro, mas eu não consigo avaliar se é mais ou menos do que, por exemplo, de um mineiro, sem termos objetivos claros. E foi nesse sentido que se criou esse grupo de trabalho, que o atual governo do PSD e do CDS deram continuidade. E que já existe um relatório nesta Assembleia da República. E quando eu digo respostas claras é isso. Amanhã receberemos esta comissão, o Secretário de Estado da Segurança Social, para discutir mesmo esse tema. E, portanto, parece-me ser muito mais objetivo e muito mais proveitoso para vocês perceberem, levarem desta casa, desta comissão, este tipo de respostas. Será sempre mais difícil que nós consigamos discutir casuisticamente, ou seja, caso a caso, sem termos parâmetros definidos e objetivos do que é uma profissão de desgaste rápido e sendo como é que a consideramos, como é que a avaliamos. Porque não é apenas ser desgaste rápido. Elas não serão iguais. O desgaste não será o mesmo. A majoração não será certamente a mesma. Aliás, o Partido Socialista, ainda com uma resolução, com 20 propostas que apresentou para melhorar as condições e a carreira dos bombeiros, uma dessas 20 propostas era mesmo a aceleração das conclusões desse grupo de trabalho sobre o desgaste rápido. A nossa posição mantém-se clara. Existem algumas profissões consideradas de desgaste rápido, elas foram feitas de forma casuística. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas. Não é que elas não sejam de desgaste rápido, é como é que a gente as avalia, como é que eu digo que uma é mais desgaste do que a outra, sem ter parâmetros e objetivos que tivessem sido estudados do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, para que as consigamos enquadrar. Porque quando falamos de justiça, a justiça vai muito para além de palavras bonitas ou de termos mais ou menos simpatia. A justiça faz com critérios técnicos e com critérios científicos e é isso que queremos fazer e é isso que amanhã pensamos que esta comissão dará passos importantes nesse sentido. Agradecer-vos mais uma vez a vossa exposição, que para nós é sempre bastante importante. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos e bom ano. E queria dar também as boas-vindas aos representantes do SINFAP, Alexandre Carvalho e André Moraes, e agradecer todo o trabalho que o SINFAP tem feito e os inúmeros contactos que temos tido e que têm também ajudado o nosso trabalho aqui no Parlamento. E todo o trabalho que têm feito em defesa dos bombeiros e dos chapadores florestais e nesta justa luta para que sejam reconhecidos como profissões de desgaste rápido. Eu não tenho grandes perguntas, porque, de forma geral, estamos muito alinhados com o que o SINFAP defende e, aliás, temos lutado por isso aqui também no Parlamento. Nós defendemos que estas são profissões de desgaste rápido, dado as condições do que fazem e as condições a que são sujeitos, o nível de stress, a dificuldade que também exemplificou há pouco em termos mesmo de fadiga física e de exposição a elementos extremos. Portanto, parece-nos que tanto o acesso ao subsídio de risco, como o acesso a uma reforma antecipada, como uma série de outras condições que já se verificam noutras profissões semelhantes, que deveriam ser estendidos a todos, tanto bombeiros como sapadores florestais.
E por isso é que apresentámos um projeto de lei há uns meses que exatamente propôs o reconhecimento como profissão de desgaste rápido, que acabou por não ser aprovado, também a antecipação da idade da pensão de velhice, sem aplicação de penalizações, também a eliminação do limite máximo de 5 anos de bonificação do tempo de serviço para bombeiros voluntários para efeitos de acesso antecipado à pensão de velhice. Portanto, temos tido várias iniciativas, nomeadamente também da própria valorização da carreira, por exemplo, dos chapadores florestais. Agora, a verdade é que agora temos este relatório relativamente às profissões de desgaste rápido e compreendendo a necessidade de facto de termos aqui critérios coerentes e critérios que permitam que haja uma justiça na atribuição da condição de desgaste rápido às várias profissões, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos estar sempre à espera de ter o ótimo para conseguir fazer a justiça. E há profissões que, obviamente, são de desgaste rápido e a questão dos bombeiros e chapadores florestais é uma delas. E, portanto, parece-nos que, ao mesmo tempo que avançamos na questão de uma tipificação do que é o desgaste rápido e das condições que estabelecem uma profissão de desgaste rápido, a verdade é que há profissões que poderíamos já classificar como desgaste rápido e este é o caso, é esse o caso. Amanhã teremos esta audição com o Sr. Secretário de Estado do Trabalho e, portanto, vamos tentar perceber como é que o Governo vai fazer a partir deste relatório, qual é que é a intenção do Governo, porque a tipificação tem de avançar rapidamente para conseguirmos fazer a justiça, mas lá está, há profissões que, no nosso entender, deveriam ser já definidas como desgaste rápido. A minha pergunta, então, é, conhecendo o relatório do Grupo de Trabalho do Desgaste Rápido e a necessidade de definir critérios de operacionalização do conceito de desgaste rápido, segundo este relatório, se todos esta listagem que é dita, ou seja, a identificação das funções nucleares, do período médio do exercício da profissão, do tempo da intensidade da exposição ao risco, da redução continuada de produtividade, redução da qualidade do trabalho prestado, das taxas de sinistralidade e níveis de absentismo, se têm dados relativamente a todas estas questões que são elencadas no relatório e que permitam informar tanto o Governo como a Assembleia da República, para conseguirmos ir recolhendo os dados para depois poder comparar entre profissões e, neste caso, e perceber se, de facto, o nível de desgaste rápido comparativamente com outras profissões. Esta é só a minha pergunta, porque, de resto, estamos completamente alinhados a nível das vossas exigências e a nível da urgência tanto na atribuição do subsídio de risco como também na classificação como de desgaste rápido. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então agora ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Tenha a bondade. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Eu gostaria de cumprimentar os nossos convidados, senhores dirigentes do SINFAP. Não é a primeira vez que nos encontramos e, portanto, é sempre um gosto revê-los e, desde logo, os votos de bom trabalho para o novo ano. Eu gostaria de agradecer as novas contribuições que nos trazem, que coincidem no essencial com as preocupações que o PCP tem de há muitos anos, de há muitas legislaturas, nas suas múltiplas dimensões e profissões. E, portanto, este sindicato representa trabalhadores da floresta, do ambiente e da proteção civil e em todas essas áreas o PCP, ao longo de muitas legislaturas, tem apresentado propostas concretas no sentido de, por um lado, minimizar os riscos da exposição aos fatores adversos, de risco, de insalubridade, de desgaste rápido, que infelizmente é um problema que se abate sobre muitos outros trabalhadores, mas não exclui a necessidade de irmos atalhando, no caso de profissões concretas, como é na circunstância de bombeiro, e sim
também em relação aos bombeiros temos apresentado sucessivas propostas. Ainda nesta legislatura, mais uma vez, apresentamos um projeto que foi chumbado no dia 25 de novembro, com os votos contra do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS, e a abstenção do Partido Socialista. Não quer dizer que o PCP vá desistir, nunca desistiu, há 104 anos que não desiste das suas lutas e não é agora que vai desistir e, portanto, cá estivemos, cá estamos, cá estaremos para continuar este combate. É certo que estamos agora, como foi já aqui referido, por 2 ou 3 vezes, perante um relatório de um grupo de trabalho voltado para a definição dos critérios gerais para a atribuição desta classificação, mas o que o PCP entende, e já o referi, é que, sem prejuízo de evoluirmos para um diploma muito específico, que caracteriza as profissões, caracteriza as circunstâncias, caracteriza os riscos e as consequências, a verdade é que nada nos impede, e foram aqui referidos já diplomas que consagram outras profissões, nada nos impede de irmos conseguindo avanços. E gostaria de recordar que se deve ao PCP, nomeadamente os avanços na proteção dos trabalhadores das pedreiras, e das lavarias, das minas, etc. Sem dúvida, é desejável que a proteção desses trabalhadores e também dos bombeiros, dos trabalhadores do setor do ambiente e da floresta evolua o mais possível, mas nada impede, como digo, de irmos conquistando passo a passo melhores condições para estes trabalhadores. E já agora, não apenas em relação às condições para a sua reforma antecipada, mas essencialmente para a prevenção dos riscos e para até que as próprias empresas ou as entidades detentoras de corpos de bombeiros, sapadores, florestais, etc., etc., vão contribuindo, na perspectiva de uma reforma antecipada, vão contribuindo, e já apresentamos propostas concretas, nomeadamente no Orçamento do Estado, vão contribuindo para que essas reformas sejam acomodadas no futuro face a contribuições acrescidas por parte da entidade empregadora, porque nós não podemos esquecer que as reformas dos trabalhadores oneram a segurança social que no essencial é paga pelos trabalhadores. Ora, não são os trabalhadores que têm que assumir os riscos e os encargos de uma reforma que, sendo justa, uma reforma antecipada que, sendo justa, tem de ser paga por quem beneficia, aliás, desde logo, da renovação da força de trabalho. Portanto, eu queria que isto ficasse muito claro. Nós defendemos, sim, a melhoria das condições dos trabalhadores, a criação de condições para a sua reforma antecipada, mas que também sejam garantidas as condições, nomeadamente de contribuição das entidades empregadoras, para que isso seja possível. A contribuição a 2 níveis. Por um lado, a nível financeiro e, por outro lado, a prevenção e da minimização dos riscos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra novamente ao SINFAP, faça o favor. Muito obrigado. Eu diria que se estivéssemos num órgão deliberativo, tínhamos já deliberado hoje que estava tudo certo, isso era fantástico. Era convergente, poderia ser aqui para tentarmos trabalhar aqui um pouco, mas há uma coisa que nos une a todos, é a convergência na ideia que, na realidade, bombeiros e sapadores são essenciais ao país e que o seu trabalho é efetivo, não é menos importante. Sou deputado do PSD, dar-lhe nota que ouvi a exposição de todos, mas partindo por grupos parlamentares, concordo consigo na riqueza de produção e nós temos que produzir riqueza para o país e temos que estar disponíveis. Mas um país, para estar rico e para ser rico, precisa também ter segurança. E quando falamos do safety e do security, estamos a falar neste caso agora do safety, o security já o tem garantido este apoio, nós precisamos essencialmente no safety, ou seja, naquilo que é o socorro das pessoas, que estas profissões também tenham uma valorização. E quando falamos de valorização, não é só questão financeira, é que as profissões sejam apetecíveis.
E nós não podemos esquecer que precisamos que exista uma estrutura no país que permita que o país torne essa riqueza mais viável. Eu escolho um país para trabalhar, para viver, se for seguro, e a segurança não tem a ver só com as forças de segurança, efetivamente, tem a ver com o back-office, que é a proteção de pessoas e bens. E nós falamos muito de proteção civil na ótica da resposta. Nós estamos muito aquém daquilo que é o planeamento, a prevenção e a mitigação de riscos, e é isso que nós viemos trabalhar. E profissões destas que tenham melhores profissionais, mais capacitados e com maior competência, não temos dúvida nenhuma que a montante da resposta, que é o ciclo de emergência, nós temos planeamento mais eficaz, temos exercícios mais preparados e temos pessoas mais capacitadas. E também temos outra coisa muito importante, que é a segurança e saúde no trabalho, que é garantida nestas entidades detentoras dos corpos de bombeiros, como também nos baldis dos chapadores florestais, que tem que ter segurança no trabalho. E a segurança no trabalho tem uma coisa que é feita, que é a análise de risco profissional. E é mediante isso que também depois é o pagamento de um seguro dos seus acidentes de trabalho. Ou seja, nós estamos a falar, e o Sr. Deputado falou, e bem, que a Europa em si não tem um trabalho efetivo nesta área de desgaste, não é congregadora, é um pouco desagregadora, mas dá-lhe nota que nós temos um parecer do nosso advogado, que já foi para o Provedor de Justiça, é uma queixa, e também, neste momento, está para a Organização Internacional do Trabalho, vamos enviar para a Organização Internacional do Trabalho esta nossa participação, para chegar também a outros fóruns. Estivemos há pouco tempo, o ano passado, em Bruxelas, em que falámos com alguns eurodeputados, e também foi um dos assuntos que nós levámos na nossa carteira de trabalho, porque, na verdade, a Europa projeta linhas orientadoras para os países, mas tem que ser cada vez mais homogénea, não é heterogénea, como às vezes nós assistimos. Relativamente ao Sr. Deputado do Chega, nós temos a decorrer uma petição nacional, mas esta petição nacional tem a ver o quê? Com o envolvimento do cidadão comum. O cidadão comum lembra-se destes homens e destas mulheres quando ocorre uma situação gravosa. Nós estivemos agora na Suíça, mas o Maduro foi raptado, ou o que seja, e esquecemos de falar daquilo que é as medidas de autoproteção nos espaços de divertimento público. E a Suíça, que é um país tão evoluído, por exemplo, aquele espaço não tinha há 5 anos uma verificação técnica do município em causa. Isto é o reflexo do que é a nossa sociedade. Não está preparada para acompanhar aquilo que são as profissões. E muitas das vezes nem tem este conhecimento do que é que estas profissões fazem. Então nós temos a decorrer uma petição pública de envolvimento com a sociedade civil para perceber o que é que os bombeiros fazem, o que é que os chapadores fazem, quais são as funções além daquilo que é a resposta, que é aquilo que é visualmente feito a nível dos órgãos de comunicação social. Depois, também lhe dar nota que temos vários exemplos e os impactos, também temos esse levantamento feito, ou seja, há exemplos de melhoria naquilo que são as condições de trabalho destes trabalhadores quanto a esta proteção e quanto a esta valorização. Já existe algumas entidades detentoras que fazem um apoio a esta exposição, de forma direta, porque são entidades detentoras, não é? De direito privado, mas isto devia ser um diapasão alargado a tudo o que era, todos os municípios, todas as entidades detentoras, todas as entidades dos baldis, etc. Por isso, os impactos que nós temos hoje, nós temos muitas das pessoas que têm, a nível da sua segurança no trabalho, e neste caso, as comorbilidades que vão desenvolvendo ao longo das suas profissões, vão ficando mais visíveis, porquê? Baixas médicas recorrentes. E esta questão de inação a nível profissional obrigam a que depois, pelo hiato temporal em que o trabalhador está fora, que não permite a contratação de outro e a formação atempadamente, que muitas das vezes estas equipas fiquem com 3 e 4 homens, em que reforça ainda mais o motor de trabalho e agrava as condições daqueles que ficam. Porque quem fica com este trabalhador um mês de baixa, por uma situação de trabalho, muitas das vezes não tem capacidade de ir buscar outro, porque não tem tempo suficiente para o formar, para o capacitar, para poder fazer este trabalho. Porque trabalhar na floresta, trabalhar nos bombeiros, não é basicamente uma função tão normalizada como nós pensamos. Precisa de competência técnica e habilitação para o fazer. Ao Sr. Deputado do PS, estimo e fico agradado que esse grupo de trabalho tenha tido continuidade, que tenha agora já resolução, já tenha algum relatório técnico. Esse debate amanhã irei assistir a posteriori, ou até em direto, para tentar perceber o que é que esse relatório traz e acrescenta de valorização, mas quero lhe dar nota que nós temos métricas. Por isso é que eu lhe disse há pouco, para cada problema nós temos 2 soluções. E o SINFAP é um sindicato independente, temos pessoas de direita, de esquerda, como eu costumo dizer, o objetivo é um. Quando apresentámos isto, o que é que nós fizemos? Definimos métricas. Nós queremos igualdade. E a igualdade é o quê? É que todos tenham direito a este subsídio de desgaste, não é? Rápido. E de exposição ao risco. Mas também temos que ser justos e perceber que a igualdade tem que nos levar a uma equidade. Um profissional que trabalha num sítio onde faz 50 emergências num dia tem que ser mais valorado do que aquele que está em exposição a um risco em que faz uma emergência por dia.
E por isso é que quando nós apresentámos noutra comissão, relativamente à regulação, à regulamentação dos serviços municipais de proteção civil, também temos uma métrica, também temos dados concretos para quê? Para ter 308 municípios, não a velocidades diferentes, mas que o mínimo seja garantido, mas depois que haja uma graduação. Não é por acaso que os seguros dos automóveis, o prémio é maior, onde há mais movimentação de onde há menos. E então isto também, a exposição ao risco tem que ser igual para todas, ou seja, o mínimo, mas depois tem que haver métricas para avaliar. Porque nós temos isto, ou seja, a nível de acidentes de trabalho, existe um relatório anual dos acidentes de trabalho, em que a Construção Civil, infelizmente, lidera largos passos o número de acidentes de trabalho, e há a valorização destes trabalhadores e a tentativa que os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva sejam valorados na sua ação. Aquilo que eu hoje não consigo contemplar é que, por exemplo, as associações humanitárias sobrevivam, entre aspas, de ofertas que vêm de outros países, de equipamentos já usados, e que nós tínhamos que utilizar esses equipamentos de proteção individual por uma questão financeira. Ou seja, esta organização, esta questão de trabalho, todas as associações humanitárias e as entidades detentoras dos baldios dos chapadores florestais têm, e é obrigatório por lei, a segurança e saúde no trabalho, que faz essa análise de risco do posto de trabalho e consegue identificar a sua exposição ao risco. E, mediante isso, faz a avaliação dos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, e é por aí que decorre todo esse trabalho. E nós pegamos nisso e conseguimos hoje, se tivéssemos sido convidados, não era a participar diretamente, mas indiretamente, a poder propor, e era isso que eu ia dizer à senhora deputada do LIVRE, é que nós não temos, e faço já aqui a ponto, nós não temos esse trabalho entregue porque não nos foi pedido. Pedido por qualquer grupo de trabalho aqui era igual, porque nós até temos esse levantamento feito, não de forma exaustiva, porque estamos a falar de muitas entidades detentoras de corpos de bombeiros, mas também temos isso então dos chapadores florestais e ainda é mais fácil, porque somos bastante representativos, se não o maior sindicato dos chapadores florestais, e nós temos esse levantamento feito do número de acidentes de trabalho, o número de questões relativamente ao risco, as suas funções e o conteúdo funcional e o desenvolvimento dessas tarefas, e se nos fosse pedida essa colaboração, ou se for pedida, nós, como é óbvio, quando apresentamos uma coisa ao LIVRE, apresentamos ao Chega, ao PSD, ao PS, à Iniciativa Liberal, ao JPP, apresentamos a toda a gente. O objetivo aqui é e por isso é que somos independentes, é que, na verdade, a gente possa trazer à mesa de trabalho mais-valia. E eu costumo dizer isto muitas vezes, nós podemos trazer um documento todo ele parafaseado, bem elaborado, e muitas das vezes aquilo que nós apresentamos não são ideias avulso, são projetos de lei, como vocês já repararam. Aquilo que nós queremos, e dizemos isso, é que existe uma vertente profissional e uma vertente política, e que a respeitamos. O político tem que decidir, por isso é que foi eleito, está tudo certo. Se as nossas ideias não forem todas aglutinadas e aproveitadas, que algumas sejam, é um ganho para nós. Porque o objetivo da nossa sindicância, do nosso sindicalismo, é que os trabalhadores sejam valorizados, e não só pela questão da valorização, é porque eles percebam que, na verdade, as profissões que nós defendemos, que têm, na verdade, um caminho para fazer, que têm uma valorização, que têm um reconhecimento, porque não chega só dizer, bater palmas como na pandemia, as palmas não nos trazem nada, nós precisamos de muito mais no país, precisamos de pessoas preparadas, tanto a nível científico como a nível operacional. E para termos pessoas boas nos dois capítulos, precisamos que estas profissões tenham, na verdade, um reconhecimento. E não é só financeiro, mas financeiramente é isso que nós precisamos. Porque hoje alugar uma casa no interior já custa quase tanto como no litoral. Eu sou do interior, sou da Covilhã, e faço, cada vez que aqui venho, faço quase 600 km, isso eu que pago tudo do meu bolso, o sindicato não gasta isso, porque na verdade o sindicalismo, quando é verdadeiro e direto, é isto que nós queremos, é valorizar as pessoas, e quando vocês nos dão 8 minutos ou 10 minutos da vossa atenção, aquilo que nós queríamos era só e exclusivamente captar, que vocês pudessem perceber, enquanto grupos parlamentares, que a mais-valia é para todos, porque no dia que vocês precisarem, o André Moraes está lá equipado para vos socorrer, e o Alexandre Carvalho é a mesma coisa. Obrigado. Muito obrigada ao SINFAP, na pessoa. Muito obrigada. Muito obrigada. Na pessoa do Sr. Alexandre Carvalho e André Moraes. E na decorrência do que acabou de referir, se pretenderem fazer chegar então esses critérios que têm já compilados e analisados e que poderão ser uma mais-valia para este grupo, para esta comissão de trabalho que está já na análise do desgaste rápido, agradecemos então. Damos então por finalizada esta reunião. Muito obrigada a todos e a todas.